O presidente estadunidense Donald Trump ameaçou taxar em 100% os países do BRICS, caso eles deixassem de usar o dólar em suas trocas. E chegou a dizer aí que o BRICS estava morto. Não funcionou. E no mesmo dia o Brasil divulgou um documento listando esse ponto como uma das prioridades. É, Donald Trump, as suas bravatas aí não vão cair, não. Aliás, a gente não vai cair nas suas bravatas, não vai ter jeito. Vou chamar aqui na tela a Sofia Labanca para comentar e trazer essa notícia aí para gente, porque de fato, quando o Brasil assumiu a presidência do BRICS, essa era uma das prioridades, continua sendo, mesmo com essas ameaças, né, Sofia? Exato, exato. A gente sabe que o Trump ele tá nessa de taxar tudo, né? O taxamp, né? Porque ele realmente parece acreditar que colocar taxação em absolutamente tudo que entra nos Estados Unidos parece é uma boa ideia para a economia. Mesmo a gente sabendo que isso provavelmente vai causar uma tremenda inflação por lá. Mas, enfim, entre essas taxações, uma das mais recentes propostas foi a de 25% sobre aço e alumínio. Que, ok, já existia tarifa sobre aço e alumínio nos Estados Unidos. A questão é que tinha alguns países que tinham exceções com relação a essas tarifas. E o Brasil era um deles. E agora não está tão claro que o Brasil vai continuar sendo uma exceção. Então, realmente existe um risco real aí de começar a ter uma taxação enorme sobre aço e alumínio brasileiro na hora de entrar nos Estados Unidos. Também, uma outra tarifa que ele está prometendo que pode acabar afetando o Brasil é sobre o etanol, né? Porque ele fez ontem, foi quinta-feira, dia 13, assinou um decreto chamado Decreto Plano Justo e Recíproco, que acaba citando o etanol brasileiro como dos alvos de taxação, né? A gente tem até aqui no Poder 360, né, lei íntegra do comunicado de Trump que fala em taxar etanol do Brasil. A gente não vai ler a íntegra, vamos pegar aqui só para a parte que nos interessa aqui. No memorando chamado Plano Justo e Recíproco, o governo norte-americano afirma que a tarifa dos Estados Unidos sobre etanol é de apenas 2,5%, mas que o Brasil tem uma taxa de 18% sobre as exportações de etanol norte-americano. Então, daí defende que o etanol brasileiro poderia sofrer uma taxa aí de 18% também. Então, o Trump ele está nessa onda. Acontece que o Lula, e daí não é nem o governo Lula, é o próprio Lula, não parece estar gostando muito dessas ideias. Então vamos ver o que o Lula falou hoje, dia 14, né, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, na Rádio Clube do Pará. Vamos ver lá. Enquanto os Estados Unidos estiverem nessa relação com o Brasil civilizada, harmônica, está tudo bem. Agora eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares, é o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil. Então, nós queremos paz. Sabe? Nós não queremos guerra. Nós não queremos, sabe, atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional. E nós não queremos contencioso, nós queremos paz e tranquilidade. Ora, se o Trump tivesse comportamento com o Brasil, eu teria esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Não tem dúvida. Haverá reciprocidade no Brasil em qualquer atitude que tiver contra o Brasil. Tá, aí a gente vê que o Lula falando com relação a essa taxação sobre o Brasil. Acontece que o Trump ele não está indo para cima apenas do Brasil individualmente. Ele está indo para cima do BRICS, né, que é um grupo que hoje já não é mais... Era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora ele já expandiu, já está bem maior que isso.
Mas o BRICS ele tem tido muito essa discussão sobre ter uma moeda própria para fazer comércio internacional entre si. Não seria uma moeda para ser adotada internamente, seria para fazer o comércio exterior. E isso seria uma alternativa ao comércio exterior com dólar, que é como funciona hoje. E não precisa nem dizer que o pessoal parar de usar o dólar vai diminuir o poder e a influência dos Estados Unidos no comércio internacional, inclusive é o poder de sanção dos Estados Unidos e tudo mais. Então, os Estados Unidos não gostou nem um pouco disso, e o Trump não gostou nem um pouco disso, e falou sobre o assunto, dizendo aqui, ó, BRICS será taxado em 100% se brincar com o dólar, diz Trump. Vamos lá, o que ele diz? Pegar ali logo de cara as aspas. Trump diz que eles, países do BRICS, voltarão e dirão: nós imploramos para que você não faça isso. O BRICS está morto desde que mencionei que taxaria em 100%, afirmou o republicano a jornalistas no Salão Oval. Então, o Trump está dizendo que estava praticamente declarando a morte, né? O BRICS está morto desde que mencionei que taxaria em 100%. Declarou a morte do BRICS. Isso foi na quinta-feira, dia 13, ontem. No mesmo dia, literalmente no mesmo dia, o Brasil, que vai sediar a próxima cúpula dos BRICS, publicou no site documentos basicamente ignorando o Homem Laranja. Vamos ver lá. Tá aqui no UOL, coluna do Josias de Souza, sob Lula, BRICS desafia atestado de óbito trombeteado por Trump. A gente pode pular aqui o primeiro parágrafo, que vai dizer o que a gente já viu. Vamos aqui direto para o segundo parágrafo, que diz: equipando-se para sediar a cúpula dos BRICS em julho, o Brasil colocou no ar um site para tocar os bumbos do encontro. Nele são disponíveis as 5 páginas que resumem as prioridades da presidência temporária de Lula no bloco econômico que inclui Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. No texto, o defunto que cutuca Trump, o defunto como que cutuca Trump com o pé para ver se ele realmente morde. O documento anota que a presidência do Brasil dará continuidade ao esforço para desenvolver instrumentos de pagamentos locais que facilitem o comércio e investimento entre os membros do BRICS. Ou seja, lista exatamente o que o Trump falou: não façam isso, senão eu vou taxar vocês em 100%. Eles dizem: ok, é uma das nossas prioridades. Fazer. Tipo, tá bom, legal, obrigado. Vamos continuar aqui? É uma coisa incrível, né? Assim, o Trump, eu acho que a essa altura, praticamente todos os líderes mundiais já perceberam que o Trump, ele ladra muito. Não vamos dizer que ele não morde, eu não iria tão longe a ponto de dizer que ele não morde, mas que ele ladra muito mais do que morde. E que do mesmo jeito que ele grita, 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 tem que gritar de volta com ele. Não dá para baixar a cabeça. Isso você vê aqui na América Latina, a gente já viu vários exemplos, a China a gente já viu como exemplo, na Europa a gente já viu exemplo. Então, basicamente o pessoal falou: ok, então tenta. Porque mais cedo ou mais tarde vai cair a ficha para o Trump que ele não pode taxar, tarifar tudo o que ele está dizendo. Eu nem vou dizer que não é uma política econômica válida você colocar esse tipo de taxação. Eu realmente acredito que em alguns casos é necessário para você proteger a sua indústria interna, etc. Então, existe a hora, o jeito certo de fazer medidas protecionistas. Agora, você simplesmente colocar taxa em cima de absolutamente tudo e taxas imensas do jeito que ele está fazendo, cara, o que você vai fazer é provocar uma inflação imensa dentro do seu próprio país. Porque se o seu país não conseguir suprir ele próprio aquilo que você está impedindo de entrar através dessas taxas, o que vai acontecer é isso: você vai aumentar, causar uma inflação enorme dentro do seu próprio país. Mais cedo ou mais tarde ele vai ver que não adianta ficar com essas ameaças aí, não. Exatamente, né? E vamos lembrar como que os Estados Unidos ascendeu ao poder, né? Pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos amarrou quase que o planeta inteiro economicamente a seus pés, né? Então ajudou muito países que tinham sido destruídos ali pela Segunda Guerra Mundial, a questão do empréstimo de dinheiro internacional também, né? Então países que não quiseram se ajoelhar a esse modelo econômico que está mais para uma ditadura econômica, assim, claro, com todas as aspas do mundo,
simplesmente receberam não só taxação, como embargos. Vamos falar aí, por exemplo, da questão da Cuba, né? Então, os Estados Unidos sempre teve esse movimento de aproveitar que se tornaram um país rico, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, para usar isso como arma própria. Arma de influência, arma de ameaça, arma de guerra também. Né? Então, quando o Trump faz isso, ele volta a um modus operandi que funcionou ali, naquele momento. Mas será que agora vai funcionar? O BRICS está aí para mostrar que tem outros caminhos, que o caminho não precisa sempre passar pelos Estados Unidos economicamente falando. Né? Existem outros caminhos possíveis. E aí, realmente, essa moeda que sempre é bom lembrar, né? Não é uma moeda física, não é uma nota. O Brasil não vai deixar de usar o real para usar uma moeda BRICS. É uma moeda para transação entre esses países, né? Então, você tira o poder do dólar, na verdade, você tira só de ficar refém do dólar. Né? Você não fica refém do dólar para você fazer essas transações, para você cotar valores, você tem outras possibilidades. E isso é muito vantajoso. Agora, para os Estados Unidos, não, porque você tira poder. Dinheiro é poder no capitalismo, não tem como. Né? E quando você tira o dinheiro das mãos, passando pelas mãos dos Estados Unidos, é como você tirar dinheiro do banco. Se você tira dinheiro do banco, é ruim para o banco. O banco não tem poder sobre aquele dinheiro e você está indo por outros caminhos. Então, Sofia, a gente está falando aí de um movimento global muito interessante que pode, inclusive, mudar o jogo. Não só para os BRICS, mas pode ser modelo para outros grupos de países, inclusive a União Europeia, quem sabe? Uhum. Sim, seria muito interessante ver a União Europeia também dizendo, olha, a gente não vai mais usar dólar, vai usar só euro e abraço aí para vocês. Pois é. E agora, né, a gente vê o Trump dando essa bravata aí, mas também se aproximando da Rússia na questão da guerra com a Ucrânia, né? Será que, né, tem uma questão econômica envolvida? Eu imagino que sim. Certeza, com certeza. E outra coisa que o Trump vai ter que começar a se preocupar logo mais é que ele está criando um vácuo que está sendo ocupado pela China. Em vários sentidos. A gente está falando aí no ponto de vista econômico, mas também até nos órgãos internacionais. Ah, saio da OMS, saio do Acordo de Paris. Sim, a China vai ocupando. A gente vai falar sobre isso mais em um outro corte, quando a gente for falar lá do DOGE, né, o departamento lá do Elon Musk. Mas, assim, eu acho que a essa altura, o grande plano da China para se tornar a grande potência mundial vai ser simplesmente sentar e esperar os Estados Unidos cair sozinho. Olha, com o Trump tá deportando mão de obra, tá taxando coisa que é importante para eles, que eles não conseguem produzir sozinho. Se eles pensarem em taxar o agronegócio, aí o bicho pega, hein? Aí o bicho pega, porque eles não são capazes de produzir lá tudo. Não são. Não mesmo. Sophie, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E ó, vou colocar aqui na tela um convite para você que está assistindo. Tem um vídeo novo aqui no Meteoro, que no momento é exclusivo, é prioridade para membros, tá? Então, membros do Meteoro vão assistir primeiro esse vídeo aqui, ó, que é uma entrevista exclusiva com o Guilherme Boulos. Ele vai falar aí sobre toda essa situação do PSOL, né? Depois da saída do Decast, do PSOL, e o que aconteceu na visão do Guilherme Boulos. É uma entrevista exclusiva do Pedro Zambarda aqui no Meteoro Repórter. É prioridade para membro? Vai sair para todo mundo? Vai. Logo mais vai sair para todo mundo. Mas quem já é membro vai ter o acesso antecipado. Então, se você quiser ter acesso antecipado, não esperar e já ver o que aconteceu dentro do PSOL, a gente vai liberar para todos os membros e você só chega aqui, ó entra no YouTube do Meteoro, @Meteoro Brasil, e clica em ser membro. E por uma colaboração simbólica, você não só recebe conteúdo antecipado exclusivo, mas também conversa com o nosso time no Telegram, beleza? Então fica o convite. E eu vou deixar na tela um QR Code para você se tornar membro mais fácil. É só apontar para sua tela e escanear. Um abraço, até mais.